Hoje o Corinthians vive um momento turbulento e o assunto que domina os bastidores do clube é o pedido de impeachment do Augusto Melo. O mais interessante, ou talvez mais irônico, é que esse pedido vem da renovação e transparência, que não só esteve nas últimas gestões, como foi a responsável por muitas das decisões que impactaram negativamente o Corinthians. A pergunta que não quer calar é: por que Augusto Melo está sendo julgado e pressionado politicamente de maneira tão intensa enquanto os erros graves da gestão anterior, liderada por Duílio Monteiro Alves, foram ignorados? Vamos explorar isso. Primeiro precisamos falar sobre a gestão de Duílio Monteiro Alves, que foi um exemplo claro de má administração. Em entrevistas recentes, Duílio teve a coragem de afirmar que a sua gestão foi exemplar, que o Corinthians foi totalmente profissionalizado e que o clube não ficava atrás de Palmeiras e Flamengo em termos de gestão. Só que os fatos dizem exatamente o contrário. Um dos exemplos mais gritantes está na folha salarial. Em 2021, no início do mandato do Duílio, a folha era de 13 milhões mensais. Ao fim de sua gestão, em 2023, esse valor quase dobrou, alcançando 22 milhões de reais. É muito dinheiro para um clube que passou boa parte do campeonato lutando contra o rebaixamento. Para fazer um comparativo, o Fluminense, que foi campeão da Libertadores em 2023, gastou cerca de 8 milhões mensais, menos que a metade do que o Corinthians gastou. E não adianta justificar esse gasto com necessidade de montar um time competitivo, porque os resultados em campo não corresponderam. Pelo contrário, o time oscilava entre o meio e a luta contra o rebaixamento do campeonato. Se a gestão do Duílio era tão profissional como explica, por que essa disparidade? Outro ponto é a dívida do clube. Quando o Duílio assumiu a presidência do Corinthians, o time tinha uma dívida de 928 milhões de reais. Ao final de sua gestão, esse número caiu para 892 milhões de reais. Sim, houve uma redução, mas a um custo alto. Afinal, essa economia foi acompanhada por um aumento brutal nas despesas, principalmente na folha salarial. Ou seja, o clube aumentou sua receita, mas gastou ainda mais. Como se isso não bastasse, ele deixou um rombo de 40 milhões apenas em direitos de imagem atrasados para que a atual gestão tivesse que arcar com esses gastos. Que tipo de profissionalização é essa? Se olharmos para o futebol, a situação é ainda mais alarmante. Durante o Brasileiro de 2023, o Corinthians conseguiu a proeza de ter 4 técnicos diferentes nas primeiras 4 rodadas do campeonato. Fernando Lázaro, Cuca, Danilo como interino e Vanderlei Luxemburgo. Pouco tempo depois, Mano Menezes assumiu. Essa constante troca de técnicos não só reflete uma falta de planejamento absurda, mas também gera instabilidade em um elenco que já estava longe de ser bem montado. Um clube que quer ser referência não pode tratar sua comissão técnica como peças descartáveis. E quem lembra da situação em que o Mano Menezes foi contratada? Lembra da multa herdada que Augusto Melo teve que assumir? Pois é, ele teve que mandar embora o Mano Menezes no Campeonato Paulista devido ao desempenho pífio do técnico Mano Menezes e ele teve que pagar uma multa milionária por causa disso. E não para por aí. Vocês se recordam do caso da Taunsa? Essa foi uma das maiores manchas na gestão do Duílio. A empresa que chegou como patrocinadora já enfrentava uma série de problemas judiciais e dava sinais claros de que não cumpriria seus compromissos. Mesmo assim, o contrato foi assinado, ignorando alertas do departamento jurídico do Corinthians. O resultado foi o esperado. A Taunsa não pagou o que devia
e o clube agora cobra mais de 25 milhões de reais na justiça. E tudo isso sob o discurso de que o clube estava sendo profissionalizado. Outro exemplo de amadorismo foi a transição do programa Fiel Torcedor. Em plena temporada, a diretoria decidiu mudar a plataforma usada pelos sócio-torcedores. O resultado foi um caos. Torcedores não conseguiam comprar ingressos. A nova plataforma apresentava falhas graves e a insatisfação da torcida foi enorme. Depois de muita pressão, a diretoria precisou voltar para o sistema antigo. Essa decisão precipitada e mal planejada gerou mais um desgaste extremamente desnecessário para a imagem do clube. Diante de tudo isso, surge uma questão que é inevitável. Por que a chapa Renovação e Transparência nunca moveu um processo de impeachment contra Duílio? Por que tantos erros graves passaram sem a devida cobrança? Agora, com Augusto Melo na presidência, essa mesma chapa decide adotar um tom moralista, apontando erros e buscando afastar o presidente. Não parece uma questão de proteger o Corinthians de jeito nenhum, mas sim uma clara disputa de poder. É importante ressaltar que Augusto Melo não é perfeito. Sua gestão tem falhas graves e precisa ser questionada sim. Mas por que ele está sendo alvo de impeachment por questões administrativas, enquanto Duílio, que cometeu erros tão graves ou até piores, saiu de sua gestão sem enfrentar o mesmo tipo de cobrança? Isso tudo evidencia o que muitos já sabem. As disputas internas do Corinthians muitas vezes colocam interesses políticos acima do clube. Enquanto essa guerra de egos continua, quem realmente sofre é o Corinthians e a sua torcida. Se queremos um Corinthians mais forte, mais profissional e com uma gestão à altura de sua história, precisamos ser coerentes. Criticar Augusto Melo é válido, mas fechar os olhos para os erros de Duílio e sua chapa é no mínimo hipocrisia. A pergunta que fica é: o pedido de impeachment é realmente pelo bem do Corinthians ou é apenas mais um capítulo de uma briga política que já dura décadas?